Olá pessoal, bem-vindos à nossa jornada com Davi, onde a gente pode trilhar o caminho do autoconhecimento. E nesse processo do autoconhecimento, eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre maturidade e imaturidade, até para que a gente possa se avaliar, né? E se nós queremos nos conhecer, não é conhecer por conhecer, ponto final. É conhecer para que possamos avançar, né? Para que nós possamos aperfeiçoar na direção que a gente precisa. Olha só, nós pensamos que maturidade e imaturidade tem a ver com idade. Uma pessoa mais velha é mais madura, uma pessoa mais nova é menos madura. Não. Na verdade, não é bem assim. Existem pessoas que são mais velhas e são bastante imaturas e pessoas que são mais novas e são bastante maduras. E eu vou abordar 3 aspectos de uma pessoa madura a partir de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 20 a 23. É a continuação da história. Depois que Doeg diz para Saul que viu Davi com Aimeleque, depois que Saul mata Aimeleque, todos os sacerdotes de Nob, os habitantes de Nob. Essa é a história, a continuação daquilo que a gente viu na semana passada. Então, no 20 a 23, a gente lê assim: Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Então o nosso relato fala de um filho de Aimeleque que escapa e de como é que Davi lida com essa situação. Então, 3 aspectos de uma pessoa madura. Uma pessoa madura, ela tem consciência dos fatos. Davi, ele disse para Abiatar assim: eu percebi o que estava acontecendo. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Eu percebia o que estava acontecendo. Eu estava ligado, eu estava conectado. Pessoas imaturas, elas não têm consciência daquilo que está acontecendo ao seu redor. A coisa está acontecendo, a vaca está indo para o brejo, muitas vezes tudo está se acabando, ou até tudo está acontecendo, está caminhando bem, mas a pessoa, ela lida com tudo de uma maneira tão emocional que ela não percebe. Ou são pessoas ingênuas, pessoas que não conseguem captar, ou são pessoas fechadas em si mesmas, que não querem captar. Pessoas ingênuas, elas estão ali, a coisa está acontecendo, elas nunca viveram aquilo, para elas está tudo normal. Ou então são pessoas que elas não querem, elas fecham a vida em si mesmas e elas não percebem e não querem perceber o que está acontecendo. Você manifesta amadurecimento na medida em que você é mais perceptivo. E essa questão de ser perceptivo é uma postura diante da vida, uma postura de conexão com o entorno. Eu quero enfatizar isso. Muitas pessoas, elas são conectadas com os seus pensamentos, com os seus desejos, com os seus sentimentos e com as suas dores. Elas tomam uma postura de perceber aquilo que está acontecendo consigo. Mas elas não assumem uma postura de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Uma pessoa madura, ela assume essa postura. Ela quer estar conectada com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Seja ao seu redor próximo, ou seja ao seu redor um pouquinho mais distante.
Segundo aspecto de uma pessoa madura é que uma pessoa madura, ela assume responsabilidade. Olha só, no versículo 22, Davi fala assim: então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Davi, ele se declara responsável pelos fatos que vieram sobre a família de Abiatar. Agora, ser responsável não é a mesma coisa que ser culpado. Davi não está dizendo, eu sou culpado pelo que aconteceu com seu pai. Culpado era Saul. Mas ele diz, eu sou responsável. A culpa envolve erro. A responsabilidade envolve participação, mesmo que não intencional. Né? Mesmo que não intencional. Então, Davi não está dizendo aqui que eu tinha a intenção de ferir a família de seu pai e nem que eu provoquei a morte da família de seu pai. Mas ele reconhece que ele teve participação. Agora, pessoas imaturas, elas negam a sua participação porque elas não se veem culpadas. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Mas mesmo que eu não seja culpado, eu posso ter alguma coisa a ver com aquilo. Uma pessoa, ela manifesta amadurecimento na medida em que ela assume a sua participação nos fatos da vida. Então, a sabedoria está em você perceber as coisas que acontecem em si e ao seu entorno e você assumir uma responsabilidade com cada uma dessas questões. Né? Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, falado sobre os autocuidados, né? A pessoa cuidar de si mesma. Então cada um precisa assumir a sua parcela de participação no seu cuidado. Você tem um problema de saúde, você vai no médico. Você precisa assumir a sua parcela de participação, seja na alimentação, seja no medicamento, seja no exercício, na maneira como você lida com a sua vida. E assim em todas as outras questões. Uma pessoa madura, imatura, ela não assume a sua participação, mas ela quer ter os bônus. Ah, mas eu não entendo porque na minha vida as coisas estão desse jeito, né? A pessoa nunca assumiu a responsabilidade de estudar ou de se desenvolver na profissão e depois quando chega lá na frente, eu não entendo porque minha vida tá desse jeito, as coisas não foram para frente. Então a pessoa madura, ela assume a sua responsabilidade. Isso é problema meu, se eu quero que isso seja diferente, eu preciso assumir isso. Bom, quando diz respeito aos resultados sobre você, até não é tão difícil. A questão é quando você se envolve numa situação que você não teve culpa, mas que você teve responsabilidade. Eu creio que muitos de vocês sabem do que eu vivi com relação àquela instituição que trabalha com dependência química que eu presidi e que muitas situações vieram sobre mim. Eu tenho culpa por aquilo que aconteceu naquela instituição? Não. Eu tenho responsabilidade? Sim. Eu paguei um preço e pago um preço? Sim. E não adianta eu ficar dizendo, não, mas não é culpa minha, eu quero que os outros se virem. Não, há uma responsabilidade. Então, pessoas maduras, elas assumem a sua responsabilidade. Um terceiro aspecto é que uma pessoa madura, ela faz reparação. Olha só o que Davi fala para Abiatar. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. Davi, ele decide reparar para Abiatar o que faltou pela morte do seu pai. Você perdeu o seu pai? Isso agora vai trazer algumas dificuldades. Fique comigo, eu vou cuidar de você, eu vou reparar isso. E ele cumpriu, Davi cumpriu, porque nós vamos ver Abiatar ministrando sacerdócio lá no reinado de Salomão, do filho de Davi. Depois que Davi já deixou o reinado, Salomão está lá e Abiatar está lá cumprindo o seu papel. Pessoas imaturas diriam, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não matei teu pai, eu não provoquei a morte do seu pai, quer cobrar de alguém, cobra de Doeg, quer cobrar de alguém, cobra de Saul, mas esse aí é um problema que você vai ter que se virar, né? Eu não tenho nada a ver com isso.
Mas você manifesta maturidade na medida em que você se dispõe a reparar danos causados por fatos em que você teve participação. Eu vou repetir. Eu não estou dizendo que você é maduro quando você repara fatos nos quais você tem culpa. Eu estou dizendo fatos nos quais você teve participação, mesmo que você não teve culpa. A pessoa que ela é madura, ela fala, olha, eu preciso ajudar a reparar isso. Mesmo que a culpa não seja minha, eu preciso ajudar a reparar. Hoje, você decide deixar a vida te levar ou levar a vida. Deixar a vida te levar é assim, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu estou aqui nesse rio e que a água me leve para onde quiser, né? Mas levar a vida é diferente. Cabe a você dar as suas braçadas para nadar ou as suas remadas para direcionar o seu barco para aquela direção que deve, para aquela direção em que você deve chegar, aquele porto seguro, né, que você gostaria de chegar. Por isso, seja uma pessoa madura, assuma o seu papel nos fatos da vida. Deus te abençoe dentro desse caminho do autoconhecimento. Até a nossa próxima, o nosso próximo trecho da jornada.